Lucas capítulo 14, verso 7. Glória a Deus. Eu vou ser muito breve nessa mensagem. Quando a gente vê, já foi, tá bom? Mas espero que vocês estejam comigo aqui. Eu sei que nós estamos passando por uns dias assim, a maioria de nós é uns dias de descanso, então apesar do horário, eu quero supor aqui que os irmãos estejam ainda dispostos, né? Que eu nunca preguei no culto de virada. Pregar 11 horas, 11h30 da noite, parece algo bem desafiador, né? Que eu posso olhar para os irmãos apresentarem alguns indícios aí de cansaço. Mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça, amém? E todos vamos juntos aqui, em nome de Jesus. Quantos acharam Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, verso 7? Você pode dizer um amém? Se você encontrou, glória a Deus. Lucas 14, 7 diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará desocupar o lugar e vai ter que transitar para o lugar de menos importância. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Glória a Deus. Queridos, eu sei que essa mensagem ela fala sobre um modelo ideal de comportamento, para quando a gente chega no lugar, a gente saber chegar com humildade, saber chegar tranquilo, sem querer ocupar os lugares que não são seus, que não é nosso, né? Então essa palavra aqui, ela vem para nos ensinar isso, para a gente saber entrar nos ambientes e se comportar neles. Mas eu acredito que essa palavra pode nos dar aqui também uma mensagem sobre essa questão de ocupar lugares, que eu acho que é muito importante para o próximo ano nós termos uma consciência dos lugares que nós estamos ocupando e os que nós deveríamos ocupar e não estamos ocupando. Porque nessa parábola o Senhor Jesus diz assim: quando você ocupar um lugar de mais honra, de mais importância, pode ser que alguém retire você desse lugar e te leve para um lugar de menos importância. Então você vai ser humilhado, vai ser envergonhado porque você sentou no lugar errado. Mas a Bíblia também diz que muitas vezes você pode estar sentando no lugar de menos honra e aí ser convidado para ocupar um lugar de destaque. Vocês estão comigo? E o que acontece? Muitas vezes nós, por uma humildade, a gente pensa que não pode ocupar lugares que o Senhor está nos chamando para ocupar. Muitas vezes a gente olha para um certo convite, de repente alguém fala para você assim: meu irmão, o que você acha de você ser um diácono? O que você acha de ser um presbítero, um obreiro na casa do Senhor? Cara, eu te vejo como um pastor aqui nessa casa. E você fala assim: quem, eu? Não, eu não sou capaz disso. Eu não tenho capacidade para ser isso que você está falando. Mas acontece o seguinte: essa consciência eu considero que é importante, mas ela não pode nos roubar dos lugares que a gente já deveria estar ocupando. Então eu quero que você, durante essa mensagem, comece a pensar que neste ano de 2023, se você negligenciou alguns lugares que você poderia ter ocupado e você não ocupou. E eu quero te convidar a pensar também que em 2024 o Senhor pode preparar novas portas abertas para você, e você precisa ter a atitude de entrar, de dar uma resposta a essa porta aberta. Você precisa dar uma resposta a uma cadeira que está disponível para você se assentar. Amém? Então nós cremos assim, queridos, que o Senhor é aquele quem vai abrir as portas e nós somos aqueles que vamos entrar. O Senhor não faz as duas coisas. O Senhor, Ele nos apresenta as oportunidades e nós devemos agarrar essas oportunidades. E é disso que essa palavra vai falar. Essa palavra vai falar de uma oportunidade que é dada e que muitas vezes nós, por essa humildade que eu falei, não aproveitamos. E na verdade nem sempre é por humildade, às vezes é por uma série de outras coisas. Porque teve um senhor que fez um banquete também, e chamou muitos convidados.
Mas um não pôde porque ele tinha comprado um celeiro maior, o outro não pôde porque tinha comprado uma junta de bois, o outro não pôde porque estava para se casar. Então muitas vezes você não acessa os lugares que Deus preparou para você, não porque você é humilde, ou porque você acha que não merece, ou porque qualquer outra coisa, mas é porque você está distraído com as coisas deste mundo. Mas em nome de Jesus, eu creio que neste próximo ano, o Senhor vai ser muito claro, Ele vai clarear a nossa mente, vai clarear o nosso espírito, as oportunidades que Ele está nos dando, as portas que Ele está abrindo, para que em nome de Jesus, a gente acesse esses lugares e ocupe esses lugares que o Senhor está nos chamando para ocupar. Até porque quando você não ocupa o lugar que o Senhor chamou você para ocupar, temporariamente vai ter uma lacuna neste lugar. Se você não se assentar nessa cadeira, vai parecer que o banquete está vazio. O dono do banquete pode se entristecer, porque ele fez o banquete, ele preparou uma mesa, e se você não estiver assentado à mesa do Senhor, o Senhor pode se entristecer, porque falar, tinha um lugar para ele aqui. Eu conheço uma irmã que ela teve 2 filhos com seu marido, e o marido saiu de casa quando o segundo filho nasceu, alguns anos depois que ele nasceu. E essa irmã, ela congregou com a gente na igreja que a gente congregava antes. Ela é muito preciosa para nós, é uma família muito preciosa. Como esse marido foi embora de casa, ela ia para a igreja e guardava o lugar do marido. E aí quando os irmãos iam sentar, ela falava assim, aqui é o lugar do meu esposo. Só que acabava o culto, ele não estava lá. Ele não estava nem em casa. Mas aquela mulher se agarrou em guardar o lugar do marido. Eu estou falando de ocupar lugares, amém? E essa mulher se agarrou nessa palavra, nessa atitude que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela. Ela disse assim, este lugar é do meu marido, está reservado para ele. E ela esperou por anos o marido retornar para casa. Um dia o marido voltou, e aí ele se assentou naquele lugar, e eles estão juntos até hoje. A família foi restaurada, foi remida em Cristo. Por quê? Porque quando o marido saiu, a lacuna ficou. Por isso, meu irmão, preste muita atenção nos lugares que o Senhor te chamou para ocupar. Se você não ocupar, você pode entristecer o coração do nosso Senhor, porque Ele te chamou para ocupar o lugar. Se você não ocupar, vai ficar uma lacuna. Tinham 12 apóstolos quando Judas se suicidou, então agora tinham 11 apóstolos. E agora, o que a gente faz? Tem uma lacuna no nosso time. Tem uma lacuna na equipe. Nós precisávamos de 12, o Senhor treinou 12. Mas e agora? Judas está faltando. E lá em Atos a gente vai ver, inclusive pela última vez, os homens de Deus usando o Urim e o Tumim, que era um instrumento para tirar sorte. Então eles tiraram sortes e a sorte caiu em Matias. E Matias completou o time novamente. E aí juntaram 12. A lacuna ficou aberta por um espaço de tempo, mas o Senhor é quem preenche de novo a lacuna. E olha, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem, falando sobre essa questão deles terem usado o Urim e o Tumim. Não tem nada a ver com a mensagem, é só um parênteses, tá? Mas eu acho tão importante. Foi a última vez que os homens de Deus usaram a sorte, sabe por quê? Porque depois daquele episódio eles foram cheios do Espírito Santo. E aí você não precisa mais obter respostas por meio de instrumentos, você tem a resposta dentro de você depois do Espírito Santo, amém? É Ele quem testifica os lugares que você precisa ocupar. É Ele quem testifica quem vai ocupar os lugares. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver como está o microfone aqui de novo. Vocês estão comigo, gente? Para você está ruim? Tá entendendo? Tá ok? Tá tudo bem? Eu não sei o que aconteceu aqui, que tem que orar por ele, em nome de Jesus. Funciona. A motivação do nosso coração não pode ser de querer ser exaltado por estar escolhendo a humildade. Jesus estava nos ensinando a procurar um lugar de menos importância, não visando uma recompensa, porque talvez você seja chamado para recompensa, talvez não. Talvez aquele seja o seu lugar mesmo. E qual que é o problema em ser o menor de todos? O Senhor Jesus disse, se alguém quiser ser o maior no reino, tem que ser o menor na terra, servindo todos os seus irmãos.
Por isso muitas vezes você pode ocupar lugares de humildade, lugares menores. Você fala assim, não, eu sou só o faxineiro, eu sou só o... É sempre os exemplos que a gente usa, né? Mas deixa o faxineiro faltar, você vai ver a falta que ele faz. Deixa o coletor de lixo não vir, para você ver a falta que ele faz. Porque na verdade não tem posições mais importantes ou menos importantes. Não, todos são necessários. Você precisa ocupar um espaço no corpo de Cristo e ocupar o lugar certo, porque no corpo de Cristo não há anormalidades, no corpo de Cristo não há deformações. Não nasce 4 pés no corpo de Cristo. O corpo de Cristo está certo, o corpo de Cristo é perfeito, e você precisa ocupar o lugar certo no corpo de Cristo. Porque se você tenta ocupar o lugar errado, você acaba atrapalhando aquele que deveria estar naquele lugar. Ao tempo que, se você não ocupa lugar nenhum, então o corpo de Cristo ficaria deficiente. Não fica, por quê? Porque o Senhor preenche as lacunas, como eu falei aqui. Mas a gente precisa entender o que nós fomos chamados para fazer. Qual é o lugar que o Senhor me chamou para atuar? Eu lembro daquela passagem onde Abimeleque tinha acabado de matar os seus 70 irmãos para poder reinar. E aí Jotão veio com uma conversa, com uma história, e ele montou uma história falando assim: parece bom para vocês que Abimeleque reine sobre vocês, mas deixa eu contar uma história para vocês aqui. Um dia as árvores do campo chegaram para a figueira e falaram para ela assim: reina sobre nós. E a figueira falou assim: deixarei eu de dar o meu alimento para ser rei sobre vocês? Não, de jeito nenhum. Eu sei o que eu fui chamada para fazer. Eu fui chamada para dar alimento. E então vieram para a videira e disseram para a videira: vem e reina sobre nós. E aí ela disse assim: poderei eu negar o meu vinho aos homens e a Deus? Não, de jeito nenhum. Eu não fui chamada para reinar, eu fui chamada para servir com vinho. Então eles foram para uma outra árvore e falaram para a oliveira. As árvores falaram assim: oliveira, reina sobre nós. Ela disse assim: eu vou negar o meu azeite aos homens? Não, de jeito nenhum. É curioso porque o ministério de Jesus é simbolizado por essas 3 árvores. Essa história está lá no Antigo Testamento, mas sempre que vai falar de Jesus, fala da videira, da figueira e da oliveira. Porque Jesus, ele é o alimento, ele é o figo. Jesus, ele é o azeite, ou seja, ele é a unção do Senhor sobre você, o empoderamento que você precisa, que vem do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro, essa palavra está na moda, né? Empoderamento. E na verdade quem dá poder ao homem, quem dá poder à mulher é o Espírito Santo. E o vinho simboliza a alegria do Senhor, que está em nós, e também por causa do ministério de Jesus. E aí Jotão continua falando daquelas árvores, e ele fala assim: então as árvores chegaram para uma última árvore e falaram para o espinheiro. Falaram assim: espinheiro, reina sobre nós. Ele falou: tá bom, fechou. Só que é o seguinte: se vocês não se aproximarem da minha sombra, sairá fogo de mim e vai consumir até os cedros do Líbano. O espinheiro não sabia onde ele deveria atuar, ele não sabia o lugar dele. Ele não conhecia o lugar dele. Ele tentou ocupar o lugar que não era dele. Quem tenta ocupar o lugar que não é dele acaba machucando e ferindo as outras pessoas. Se você ocupar o seu lugar, você vai cumprir um propósito. Mas se você ocupar o lugar do outro, você vai só ferir pessoas. Você vai soltar espinhos e fogo. E você vai brigar por um lugar. Uma frase que me marcou bastante, pastor, na conferência que a gente assistiu depois, o Judson, que é com quem eu me identifico muito. Eu costumo dizer o seguinte: se esses dias eu fosse andar com alguém por alguns dias, eu andaria com o Judson para aprender a ser noiva, e andaria com o Paulo Borges Júnior para aprender a ser igreja. O Judson falou na conferência assim, ele disse que nós deveríamos nesses dias baixar as plataformas e fazer dela uma mesa para servir os pequeninos, que os pequenos precisam se alimentar. Mas ele me mostrou algo muito interessante ali quando ele falava sobre essa questão de ocupar lugares. Ele falou assim: eu estive num ambiente onde tinha muita criança e eu vi as crianças brigando porque é meu, é meu, é meu. E ele falou: eu vejo que isso é o que acontece às vezes no meio das igrejas. Meu microfone, meu ministério. Então eu quero te dizer uma coisa, querido: apesar de nós sermos chamados para ocupar lugares do Senhor, entenda,
O lugar quem te deu foi o Senhor. Foi Ele quem preparou. Ele é o dono desse lugar. Por isso, o cabeça da igreja continua sendo Jesus. O homem não é dono da igreja. O homem não deu seu sangue pela igreja. O homem não morreu numa cruz pela igreja. Aquele que morreu pela igreja, Ele é dono de todos os lugares. É Ele quem pode preencher e ocupar todos os lugares. Amém? Eu vejo que há algumas lacunas que são muito mais difíceis de preencher. E eu quero te convidar a ser responsável, meu irmão, sobre aquilo que a gente considera mais importante do que os ministérios dentro da igreja. Quando um pai se ausenta, a gente sabe o quão ruim é aquela lacuna que vai ficar pela ausência do pai. Quando um pai se ausenta, quando o pai não é pai dentro de casa, aquela lacuna é dificílima de preencher. Por quê? Porque aquela lacuna, aquele lugar ali é dele. Aquele lugar é mais difícil de ser substituído. O lugar de marido, o lugar de esposa, esse lugar é difícil de ser substituído. Por isso, meu irmão, nós agradecemos aqui porque o Senhor sustentou a nossa casa, a nossa família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sustentou, glória a Deus, glória a Deus. Mas seja responsável pelo seu casamento. Se preocupe em cuidar da sua esposa. Se preocupe em cuidar dos seus filhos. Se preocupe em cuidar do seu marido. Ocupe o lugar que você foi chamado para ocupar dentro da sua casa. Não negligencie. Pastor, sabe uma coisa que eu percebo? A gente está mexendo no celular. As crianças fazem de tudo para tirar a gente dele. A gente quer às vezes 10 minutos assim para ficar um pouquinho quieto, sossegado, olhando as coisas. Vocês já repararam como elas ficam muito mais agitadas? O que elas querem? Que você ocupe o lugar de pai. É só isso. Quando a gente ocupa de novo o lugar de pai, aí as crianças se acalmam, tudo dá certo. O Senhor nos chamou para ocupar lugares que nós não podemos negligenciar em nome de Jesus. De todos os lugares que nós podemos ocupar, eu lembro de Jesus falando sobre Marta e Maria. Marta ocupada com as coisas do ministério, cuidando da igreja, falando: Senhor, ó, eu estou aqui na maior correria. Maria está aí parada, quieta. Cada uma escolheu um lugar. E o que Jesus falou sobre os lugares? Marta, Marta, ela escolheu a boa parte. Maria escolheu o melhor lugar que alguém pode estar. E eu vou falar uma coisa para você, igreja. Queridos, em nome de Jesus, em 2024, ocupe este lugar de estar aos pés de Jesus. O Senhor nos chamou, e a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha onde que Jesus já nos colocou, em lugares celestiais. E são lugares que, se nós não ocuparmos, queridos, nós vamos definhar na nossa fé. Ocupe este lugar aos pés de Jesus. Ocupe os lugares celestiais. A igreja precisa, em 2024, ela precisa ser conhecida no céu. Ela precisa ser conhecida nos lugares celestiais. Nós precisamos entregar um pouco mais nas próximas temporadas, nesses próximos dias, nesses próximos anos. O Senhor nos chama para uma entrega mais intensa. Por quê? Porque a igreja precisa ser conhecida nos lugares celestiais. Precisa ocupar os lugares que já é dela. Ela tem um lugar ali. É como Jesus, citando o profeta Isaías, dizia lá em Mateus 23: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os aceitaste. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Olha uma lacuna aqui, ó.
Pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus chamando o povo dele, o povo de Jerusalém, de Israel, falando assim: eu quis ajuntar vocês, mas vocês negam isso, vocês não aceitam o meu convite. Eu preparei um lugar debaixo das minhas asas para vocês, mas vocês parecem que não querem entrar. Meu irmão, se você está aqui nessa noite sendo exposto a essa palavra, eu quero liberar uma chave, uma verdade para a sua vida, que talvez você esteja visitando uma igreja hoje, não é seu costume vir para uma igreja, você nunca passou uma virada de ano ouvindo um pastor pregando para você. Eu quero dizer uma coisa: foi o Senhor quem preparou esse dia para você. E esse trecho da mensagem é o convite que Ele faz para você, querido. Fique atento a esse convite. O Senhor está te chamando e falando: ei, eu tenho um lugar para você debaixo das minhas asas, anda comigo, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou cuidar de você. Aceite esse convite, se posicione, ocupe os lugares que o Senhor preparou para você. Você tem um lugar aqui nessa casa, você tem um lugar lá no seu quarto, no seu íntimo, orando com Jesus. Você tem um lugar preparado lá no seu carro, quando você dirige e fala com Ele. Há um lugar celestial preparado onde quer que você esteja. Onde quer que você for e você clamar pelo nome do Senhor, ali é o lugar. Ali é o lugar que Ele preparou para nós. Eu lembro que a última vez que eu orei no monte, já faz muito tempo, faz tempo que eu não vou no monte, mas eu gostava muito, pastor, de subir montanha. E eu peguei minha moto, na época eu tinha moto, eu fui lá para Pedra Grande, Atibaia, eu uma expectativa, o coração queimando, falando: Senhor, hoje o Senhor vai falar comigo. Eu sozinho, né, só eu e Deus, subindo lá, lugar alto, isolado, quieto, sem ninguém perturbando. Eu falando: Senhor, eu estou preparado, estou indo para um lugar, eu estou indo para um monte, e eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E aí eu fui lá, eu li Bíblia, eu orei, eu falei com Jesus, mas eu não ouvi o Senhor falando comigo. Aí eu voltei um pouco decepcionado, né, porque eu criei maior expectativa. Falei: Senhor, eu voltando de moto e orando de novo, né, falei: Senhor, eu achei que o Senhor ia bradar lá. Achei que ia ser o maior palangabeiço da vida com o Senhor. Estava na maior expectativa, a gente ia trocar a maior ideia. E aí Deus falou comigo assim: filho, não é um lugar. Não se preocupe com o lugar. Você é o lugar. Onde você estiver é o lugar. Onde nós estivermos, se nós clamarmos ao Senhor, esse é o lugar que Ele preparou para mim e para você. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco. Ele é o Deus que preparou um lugar. Agora, queridos, falando sobre ocupar lugares de menos importância, nós temos um bom exemplo disso na Bíblia, amém? Quem vocês acham que foi o maior exemplo de ocupar o lugar de menor importância? O que vocês acham, gente? Foi o nosso Senhor. Jesus é o melhor exemplo disso, amém? O Criador de todas as coisas, reinando com o Pai, nos lugares celestiais, cheio de glória. A Bíblia fala assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. E aí eu vejo o nosso Deus, o Criador, aquele que estava lá formando o homem, nascendo de uma mulher, crescendo, sofrendo junto com os homens. Mas chegou um momento onde Ele amarrou uma toalha na sua cintura, se ajoelhou aos pés dos seus discípulos e tomou o pior lugar da humanidade ali, no sentido do serviço. Ele se ajoelhou aos pés dos seus apóstolos e lavou os pés deles, e com aquela toalha Ele enxugava os pés. Sabe quem fazia isso, queridos? Escravo. O rei do universo, o rei da glória se fez escravo. E depois Ele tomou um lugar pior ainda. E o lugar que Ele tomou era o meu e o seu. Aí o nosso Jesus fez valer tudo que Ele pregou aqui.
falando: gente, vocês querem um lugar de importância? Escolhe um lugar de menor importância. E sabe o que ele fez? Ele foi para uma cruz, pendurado no madeiro, se fez maldito por mim e por você, porque maldito era aquele que estava pendurado no madeiro. Ele era inocente, não tinha culpa nem diante de Deus, nem diante dos homens, mas ele tomou o lugar que era meu, o lugar que era seu. Aquela cruz deveria ser minha, aquela cruz deveria ser sua. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele bradou, ele se levantou, ele venceu a morte por mim e por você, querido. E o sangue dele derramado tinha o meu nome, tinha o seu nome. O sangue dele derramado tinha uma libertação e uma cura para a sua vida e para a minha vida. O sangue dele derramado tinha um acesso à salvação. O sangue dele derramado tinha um acesso aos lugares celestiais, amém? Mas a história não acabou ali. A gente pode se alegrar muito toda vez que a gente ouvir isso, amém, queridos? Porque ele tomou o pior lugar, mas Deus o levantou e colocou ele num alto e sublime trono, e ele está hoje sentado à direita do Deus Pai. Ei, você pode glorificar o Senhor, porque o nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima de principados, potestades, governadores, presidentes, reis da terra. Ele é Senhor dos senhores, ele é rei. Ele é forte, ele é poderoso. O nome dele está sobre todos. O nome dele está sobre enfermidades. O nome dele está sobre doenças. O nome dele está sobre demônios. É maior do que tudo isso. E o nome dele é capaz de levantar os mortos. O nome dele dá vista aos cegos. O nome dele faz o coxo andar. O nome dele muda a sua história, muda a sua vida, querido. O nome dele em 2024 vai ser real, firme e forte com você. Oh, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Me ajuda aí, glorifica o Senhor. Oh, obrigado, Jesus. O Senhor ocupou esses lugares. O lugar que era meu e o lugar que era seu. E agora, queridos, nós temos acesso a uma mesa. Nós estávamos condenados à morte, mas nós fomos convidados para um banquete. A mesa está posta, está disponível para mim e para você. Você é um convidado de honra do Senhor. Ele te chamou para o lugar de honra, te colocou na mesa, assentado com a família do céu. E em nome de Jesus, meu irmão, aproveita bem os lugares que o Senhor preparou para você. Olha aqui para mim, aproveita bem os lugares que o Senhor preparou para você. Eu creio que em 2024 nós vamos ocupar os lugares celestiais. Essas igrejas que estão reunidas aqui serão conhecidas nos lugares celestiais. Em nome de Jesus. Nós temos irmãos aqui de várias denominações aqui hoje. Nossos amigos estão aqui, mas eu creio que a igreja brasileira, o corpo de Cristo, eu não falo do Acode, eu não falo do Bola de Neve, eu não falo do Caminho Santo, eu não falo do... Não. Não falo da discipular, eu falo da igreja brasileira. Eu falo da igreja do Senhor. Ela vai ocupar os lugares celestiais. Dias estão vindo, queridos, que aquele que está sujo vai se sujar mais, mas aquele que é santo vai se santificar mais. Eu faço parte dessa segunda equipe. Eu faço parte dessa segunda turma. Nós estamos buscando o Senhor e nós vamos buscar mais. Nós queremos agradar ao Senhor e nós vamos querer mais. E nós vamos agradar mais em nome de Jesus. Pastor, quero te convidar aqui, querido. Já que nós estamos falando disso, pode vir. Já que nós estamos falando da ceia do Senhor, quero convidar aqui o pastor Reginaldo para ministrar essa ceia. Quantos conhecem o pastor Reginaldo aqui, gente? Deixa eu ver. Glória a Deus. Às vezes a gente não se conhece tão bem, não é? Eu acho que você conhece. Aleluia. Os que não conhecem, o pastor Reginaldo tem caminhado ao nosso lado, tem sido uma bênção para nós, um presente de Deus para mim, para minha casa e também para essa igreja, né? Está aqui hoje. E nós entendemos que o corpo de Cristo tem avançado e crescido exatamente por
amizades como essas. E nós valorizamos isso, pastor. Eu valorizo muito sua amizades, seu ministério. Amém, querido? A igreja que o Senhor te responsabilizou a cuidar. Amém. Glória a Deus. E nós vamos ocupar um lugar, que é o lugar do banquete. Amém. O lugar da mesa. E eu quero que o pastor Reginaldo nos conduza nesse momento, em nome de Jesus. Amém, querido? Muito obrigado. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Um prazer estar aqui com vocês, depois de uma palavra maravilhosa como essa responsabilidade de ministrar a ceia, que ela vem com essa imagem mais profética de um banquete preparado nessa noite, segundo a palavra que nós ouvimos. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, e não quero me estender muito para a gente ver se consegue cear em meio à virada. Eu queria só fazer uma pergunta para o Daniel. É o costume de vocês que todos tenham acesso à ceia, inclusive as crianças? Tudo bem? Inclusive quem não é batizado? Tudo bem? Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Isso é muito bom. Até porque a mesa que Deus preparou é um banquete para todos. E a minha expectativa nessa noite é de, junto com vocês, ter essa honra, esse privilégio de compartilhar dessa mesa com vocês. Compartilhar com a nossa família, com a nossa casa, com a igreja amada do Senhor, com cada ministério aqui representado, cada comunidade aqui representada. Então é uma honra e um privilégio muito grande poder celebrar essa virada de ano na mesa, onde Deus estabeleceu como um lugar para ensino, um lugar para compartilhar amor, um lugar para a gente compartilhar virtudes. Todos nós, cada um de nós, trazendo à mesa aquilo que o Senhor lhe deu, lhe concedeu, como dom, como um talento. Então, rapidamente, nós vamos fazer algumas coisas aqui. Nós vamos dar graças, partir, vamos comer, vamos beber e vamos cantar um hino. Por que nós vamos fazer isso? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos. A gente tem por hábito celebrar a ceia segundo aquilo que Paulo nos ensina em Coríntios, lá no capítulo 11. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que a gente celebre essa mesa em Marcos 14, a partir do versículo 22, que é quando Marcos registra que os discípulos de Jesus realizaram a última ceia antes do sacrifício do Senhor. Acompanhem e vejam que está escrito dessa forma, conforme eu vou ler aqui para vocês. Eu estou lendo numa versão NAA, né? Pode ser que seja um pouco diferente, mas acompanhem, por favor. A partir do versículo 22 diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que aquele dia eu beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então é daí que a gente tirou essa ideia de cantar um hino depois da ceia, porque foi como eles fizeram. Talvez alguém aqui já tivesse lido e soubesse, talvez a gente, por ter o hábito de ler a partir de Paulo em Coríntios, nunca tenha prestado atenção. Mas eu tenho curiosidade de saber qual foi o hino que eles cantaram lá naquele dia, na última ceia, celebrada por Cristo com os seus discípulos. Então, eu quero que a gente, por favor, entenda que naquela celebração, Jesus estava numa mesa, comendo e bebendo. Em um determinado momento, ele pegou um pão, levantou, deu graças e partiu. Então, em meio a uma celebração, em meio a uma refeição, em meio a uma comunhão, ele parou tudo para um momento didático, levantou o pão e instituiu aquilo que hoje para nós é
um princípio da igreja. Depois ele pega o cálice, no final da ceia, conforme aqui a gente vê, e ele ensina também de maneira didática que o sangue, o cálice do vinho representaria o seu sangue derramado. Então, eu quero que a gente entenda que na igreja celebrar a ceia é muito mais do que essa mesa preparada com um pedacinho de pão e um pedacinho de vinho, um pouquinho de vinho. Eu gostaria que a gente levasse para o ano 2024 a ideia de celebrar cada refeição que Deus permita, seja com os nossos familiares, seja com quem Deus colocar na nossa mesa, aonde a gente, em cada refeição que Deus permita, a gente possa, enquanto come, parar tudo, levantar um pão e dizer: eu gostaria de, no momento dessa refeição, explicar que Deus deu para nós um mandamento: partir esse pão. E depois, com um suco de qualquer coisa que a gente possa ter lá, ou até mesmo um copo d'água, no final, quando nós fôssemos beber, encerrando a refeição, a gente pudesse dizer: eu gostaria também de compartilhar com você que, da mesma forma que a gente está fazendo agora, Jesus Cristo fez também naquela última noite, naquela última ceia. Toda mesa celebra Cristo. A gente tem por hábito fazer uma vez por mês. Toda mesa celebra Cristo. Celebre a Cristo em cada refeição no seu lar. Celebre a Cristo em cada refeição no seu trabalho. Celebre a Cristo em cada oportunidade que Deus te der para que você possa partir o pão com alguém. O sentido da ceia também é partir o corpo, partir o pão. Amém? Então vamos celebrar essa ceia. E eu quero deixar 3 pontos rápidos aqui para vocês, enquanto o pessoal distribui, se possível, por favor. Distribuindo para os nossos irmãos, eu quero destacar 3 pontos dessa ceia. Os irmãos vêm aqui? Ou eles vêm se servir? Amém. Eu não sabia como era o hábito. Muito obrigado. Primeiro ponto, eu gostaria que você agradecesse a Deus quando você receber esse elemento do pão e do cálice. Nós vamos orar consagrando. Todos peguem e nós vamos orar consagrando esses elementos. Mas em primeiro lugar, eu quero que você agradeça por todas as ceias que você celebrou este ano na igreja e por todas as refeições que você celebrou na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, as mesas que Deus preparou para você. Vamos agradecer a isso. Esse é o primeiro ponto. Deus te plantou em um onde. Onde quer que você esteja, esse onde que Deus te plantou, sempre teve uma mesa preparada para você. Deus foi fiel e manteve essa mesa o ano todo. Glória a Deus por onde Ele te plantou. Honre o onde de Deus para a sua vida. Conforme Deuteronômio 12, Ele preparou um lugar para nós estarmos nessa mesa. Segundo ponto, agradeça pelo pão da presença. O pão da presença lá no Antigo Testamento era representado pelo pão sobre a mesa. Mas Jesus se tornou o pão da presença. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Só que como nós ouvimos na mensagem que o Daniel pregou aqui pra gente, esse pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje Ele é o cabeça de um corpo. Então eu quero que você agradeça por esse pão, que é o corpo de Cristo. Agora, quem é esse corpo de Cristo? Quem é esse pão que nos alimenta? É o Senhor? Sim, é o Senhor. Mas aqui agora, esse pão é esse seu irmão da direita e esse seu irmão da esquerda. Olha para ele agora. Olha para a direita. Olha para a esquerda e veja esse pão preparado por Deus na sua vida. Porque nós nos alimentamos da comunhão da igreja e somos fortalecidos uns aos outros, uns com os outros, suportando uns aos outros em amor. Se não fosse esse irmão que Deus preparou, se não fosse sua esposa, se não fosse seu marido, se não fosse seus filhos, se não fosse esse que Deus preparou para estar esse ano de 2023 ao seu lado, talvez nós não conseguíssemos chegar até aqui. Esse é o pão de Deus da tua vida, é o corpo de Cristo sendo partido. Agradeça agora por esse seu irmão, por esse lugar. Agradeça. A Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Então a presença de Deus, o pão da presença se manifesta onde tem 2 ou 3. Quantas vezes Deus preparou 2 ou 3 para nos socorrer, para nos auxiliar? Obrigado, irmão.
E o terceiro ponto, e esse é o mais importante, eu quero que essa ceia nessa noite seja profética. Eu quero que esse pão e esse cálice na tua mão seja profético. Eu quero que você, quando você for comer e você for beber, você pergunte para Deus, aonde é o onde de Deus para você. Deus quer te plantar num lugar, Deus quer que você ocupe um lugar, Deus está preparando algo para você ser pão na vida de alguém, para você ser servido para alguém. Existe um quem. Depois que Deus te mostrar o onde, profeticamente você vai receber no seu coração, ao longo desse ano de 2024, o onde de Deus. Quando Deus preparar esse onde no seu coração, Ele vai te revelar um quem. Assim como teve quens que nos serviram aqui e tem nos servido ao longo desse ano, eu quero que o Senhor te desperte para você ser o quem da necessidade de alguém. Então quando você tomar o pão, eu creio que Deus vai plantar uma semente do onde. E quando você tomar o seu cálice, Ele vai te revelar o quem. E nós seremos esse pão da presença na vida de alguém. Alguém vai se alimentar e conhecer a Cristo através de mim, através de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero consagrar agora esses elementos, mas agradecendo ao Senhor, porque a palavra diz que Ele, levantando ao céu, deu graça e partiu. Então eu quero que você pegue esse pão agora, pegue esse cálice agora, levante ao céu e agradeça a Deus. Diga: Deus, obrigado. Deus, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse ano de fidelidade, por ter servido a nossa mesa, por não ter deixado faltar, mas muito mais. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos, porque muitas vezes o Senhor estendeu a mão e nos serviu, nos encorajou, nos fortaleceu, nos guardou, nos curou, nos libertou. E muitas vezes isso foi através de alguém, que o Senhor levantou, que foi pão na nossa vida. Obrigado, porque não faltou pão na nossa mesa, não só no sentido do alimento, mas no sentido da comunhão, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor promoveu pão para nós. Esse ministério COD é pão na nossa vida, Deus. Obrigado porque o Senhor tem servido a nós. Mas nos levanta nessa noite, Deus, para que diante desse cálice, diante desse pão, que nós simbolizamos o Teu corpo e o Teu sangue, entregue naquela cruz, que quando nós tomarmos dessa ceia, nós nos despertemos para nos tornarmos a solução na vida de alguém, Pai. Nos tornarmos a certeza do Senhor na vida de alguém, Pai. Profeticamente, que nós viremos esse ano como mesas preparadas por Ti, Senhor, como banquetes servidos por Ti. Nós consagramos esse tempo, consagramos esses elementos, nos consagramos como pães espirituais diante de Ti, Senhor. Entregamos a Ti nessa hora toda a honra, toda a glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Para a gente didaticamente perceber que isso tudo vai funcionar, escolhe alguém para servir já, de maneira profética, e diz assim, ó: você é o quem de Deus da minha vida, e o onde é aqui, hoje. Serve alguém. Pega essa ceia, não come, serve alguém. Sirvam uns aos outros. Esse é o propósito. Pegue agora, sirva alguém. Troca essa ceia, sirva uma pessoa do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Eis aqui o pão vivo que desceu do céu, simbolizado, Senhor, nessa fração partilhada. Eis aqui, Pai, o sangue derramado naquela cruz, simbolizado nesse cálice. Nós fazemos menção, nós recordamos, Senhor, como memorial daquilo que significa o Teu senhorio nas nossas vidas. Nós não queremos somente a salvação, mas nós queremos nos entregarmos em senhorio a Ti. Nós queremos obedecermos totalmente a Ti.
nos mostra o onde, nos mostra o quem, nos mostra o lugar e nós ocuparemos em nome de Jesus. Celebra agora, irmão, come desse pão e receba da motivação do Senhor na tua vida, alimento espiritual para a tua alma. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Renova, meu irmão, renova a tua aliança no Senhor. Ele permaneceu fiel, ainda que nós não fôssemos fiéis. Mas hoje você renova essa aliança nele. Toma agora desse cálice e receba da vida do Senhor, fluindo na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, por mais um ano na tua presença. Por mais um ano, Senhor, diante de ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome.